calma, o Kratos ele voltou a ser deus da guerra? Como que isso aconteceu? Vem comigo agora aí que você vai entender tudo, bora! Você já me viu trollar meu pai? Sylvester Stallone, morto aos 76 anos. Para Ele morreu? Você já me viu rebolar? Porra, vai fazer isso na live, Breno? E você também já deve ter me visto entrevistar celebridades. Só que uma coisa que você nunca viu foi um show ao vivo do Ei Nerd. Ou melhor, um show do filho do Ei Nerd, né? Que no caso... sou eu. Enfim, é por isso que eu tô aqui agora muito animado, que é pra te convidar pra um evento que não tem igual no Brasil, beleza? Isso eu te prometo. Eu quero toda a fanbase nerdística em peso lá no teatro pra curtir o Filho do Ei Nerd Show. A gente vai rir, a gente vai brincar, enfim, você vai se surpreender com esse evento ao vivo comigo, eu te prometo, tá? E se você é fã do canal, você precisa participar comigo desse espetáculo. Então já vou agora aqui no link da descrição e garante o seu ingresso antes que acabe. Vai ser nos fins de semana de abril no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. E só lembrando que no final eu vou estar ali pra trocar uma ideia com todos vocês e tirar umas fotos, tá bom? Bora loprar no ao vivo. Ei, Astrantes, Breno aqui. Vamos lá, galera. A DLC Valhalla do God of War Ragnarok trouxe muita coisa irada aí pros fãs de God of War, né? Que estavam, pelo menos, esperando mais referências e fanservice em God of War Ragnarok. Mas uma coisa que chamou a atenção é o convite do Kratos de substituir o Tyr e virar o novo deus da guerra nórdico. Mas como assim? Como assim, Breno? Bom, bora falar agora disso com mais detalhes nesse vídeo, beleza? Mas depois de você se inscrever no canal. É sempre assim, né, galera? Eu tenho que falar isso. Porque, enfim, é minha rotina. Mas vamos lá pro conteúdo. Eu sei que você quer o conteúdo. Bora lá, foi mal. Então vamos lá, galera, o que aconteceu? Depois de derrotarem o Odin, né, o Kratos, o Mimir e a Freya, eles começaram a andar pelos agora, né, 8 reinos nórdicos para derrotar os remanescentes servos aí de Odin. E isso é basicamente os eventos do pós-game do God of War Ragnarok. Depois que eles conseguem acabar com essa galera, a Freya, ela começa a querer meio que construir uma nova cadeia de comando pros reinos nórdicos. Mas, diferente do que era antes, onde tudo era meio que centrado no pai de todos, né? Agora, galera, a Freya, ela quer formar um conselho com a galera de confiança que ela tem ali nos reinos. E, claro, ela quer também que o Kratos seja parte desse conselho. Mas parece, pessoal, que o convite pro Kratos foi mais do que isso, né? Agora, a Freya, ela queria que o Kratos fosse o novo deus da guerra, substituindo o próprio Tyr. Acontece, galera, que o Tyr, ele não tem mais interesse nessa posição. Ele começou a meditar. Mentira. E como ele já ficou tantos anos preso pelo Odin, ele já é conhecido como uma lenda, sabe, entre os mortais. Sendo assim, o próprio Tyr, ele meio que concorda que eles deveriam colocar alguém novo, né, nesse cargo aí. E nesse sentido, o Kratos, ele meio que era o candidato, meio não, né, ele é o candidato perfeito. Além de já ter sido já o deus da guerra lá na Grécia, o Kratos, ele liderou também o exército dos reinos nórdicos contra as forças de Asgard na Batalha do Ragnarok. A própria Freya, ela já fala que o Kratos virou um tipo de símbolo, sabe, pro povo. A galera admirava muito o Kratos e via ele como alguém pra se inspirar. Então meio que era um caminho natural, né, o Kratos ele virar ali o novo deus da guerra. Mas claro, o Kratos ele ficou cabreiro, né, com esse convite. Ficou meio... Ele não queria mais ter esse tipo de posição. Mesmo porque da última vez que ele fez parte de um panteão, deu muito ruim. Quando eu falo muito é porque foi muito mesmo. E é basicamente essa razão aí de toda a jornada da DLC começar. O Kratos ele recebe um convite para ir pro Valhalla para poder se entender melhor. E durante os eventos da DLC ele descobre que quem mandou um convite foi o próprio Tyr, que no passado também tinha ido pro Valhalla em busca de respostas. E durante todas essas aprovações que rolaram dentro do Valhalla, o Kratos ele fez uma verdadeira viagem ao passado, né, revendo aí vários momentos traumáticos das coisas que ele fez no passado, quando ele era aí o fantasma de Esparta e o deus da guerra. Mas, com a ajuda do Tyr e do Mimir, o Kratos ele conseguiu ver as suas ações passadas com outros olhos. E por mais que ele ainda não se perdoe pelo que ele fez, ele aceita as suas ações e como não tem como mudar o passado, ele só decide focar no futuro, né? É uma coisa assim bem legal quando você para pra ver. Ele passa a ter mais esperança de que, mesmo que ele aceite o convite da Freya, ele não vai voltar a ser o monstro que ele era antes. Então, depois de terminar as provações do Valhalla, o Kratos ele vai até a Freya e fala que vai aceitar o convite dela. Ou seja, galera, o Kratos ele vai ser sim o novo deus da guerra nórdico, né? Aposentando aí o Tyr sem precisar matar ele. Que bom, né? Então, o que isso quer dizer? O Kratos ele vai começar agora a travar várias batalhas pelos reinos nórdicos, como ele fazia na Grécia? Não necessariamente. O próprio Tyr era um deus da guerra que lutava pela paz. Então o Kratos ele deve meio que continuar
só dessa forma que o Tyr fazia, né? Deve continuar da forma que tá. Sendo um general que tá sempre a posto se uma batalha precisar ser travada, né? Mas ao mesmo tempo vai tentar focar na paz. Como ele mesmo fez na batalha do Ragnarok, né? Ele ser o deus da guerra vale mais pela simbologia do que por qualquer outra coisa. Mas, galera, também vale observar que isso pode ser um empecilho pro Kratos deixar os reinos nórdicos em alguma história futura. Se bem que o Tyr também era o deus da guerra e viajou pelo mundo inteiro. Então, tecnicamente, deve estar de boa o Kratos fazer a mesma coisa, né? Se for o caso. Mas mesmo assim, é interessante a gente parar pra notar que o Kratos, ele acabou trilhando o mesmo caminho, né? Que ele trilhou na saga grega. Indo de um cara normal pra um deus da guerra. Agora, a diferença, né, é que o caminho da saga nórdica é um pouquinho menos sangrenta. Mas um pouco só. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Já dá um like, me ajuda pra caraca. Clica no botão de se inscrever. E uma coisa que eu quero falar com vocês, eu quero muito agradecer de coração todos vocês que estão assistindo os meus vídeos. Eu sei que pra muitos de vocês pode ser estranho, né, o filho do E-Nerd tá apresentando o vídeo, né, eu, o Breno. Mas eu quero muito agradecer a todos vocês que estão me aceitando de verdade. Eu fico muito feliz que eu fico lendo todos os comentários de vocês e eu quero agradecer a todos vocês. E pra galera que fala que eu copio meu pai, cara, eu não sei o que te falar, mano. Eu saí do saco dele, tá ligado? Não faço de propósito. Aposto que você também, se quer copiar o teu pai, não tem como, mano. Eu copio meu... Né? Eu não copio meu pai de propósito. Só acontece, tá ligado? Enfim, eu saí dele, né, meu irmão? Não tem o que fazer. Acaba que eu sou igual a ele. Sou um pouco mais bonito, né? Enfim, de qualquer forma, muito obrigado aí por todo o suporte que vocês estão me dando, gente. Sério, de coração. Agradeço muito por todos vocês. E é isso, eu amo o E-Nerd, amo vocês e amo você que tá assistindo esse vídeo agora. Dá o like, se inscreve e já clica no sininho também quando o nosso próximo vídeo de God of War for lançado. Você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. E falando no vídeo do God of War, te vejo lá. Beijão e fui!